Exercícios, então, de calor latente, calor sensível, capacidade térmica, troca de calor. Basicamente, tudo que a gente viu na aula 3, tá? Na parte 3. E, no final desses exercícios, ainda tem uma lambuja, tem um bônus. Porque a gente vai discutir, nas duas últimas questões, um pouquinho de diagrama de fase, que é um assunto que não cai muito, tá? Mas é bom comentar um pouquinho. Bom, vamos lá, então. Tem uma leva. A aula de exercícios, gente, ela vai para vocês em duas partes, tá? A primeira agora e depois a segunda. Não dá para fazer todos os exercícios de uma vez só, tá bom? Então vamos lá. Aí eu coloco lá depois certinho, parte 1, parte 2, tá? Termologia, taranã. Então vamos lá. Questão número 1. Agora sim são os exercícios da lista, tá? De vocês, do material de vocês. A capacidade térmica de um recipiente é de 2,10 ao quadrado calorias por grau Celsius. Coloca-se no recipiente 1 litro de água. O conjunto encontra-se inicialmente a 25 graus Celsius. Qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do conjunto a 50 graus? Então, aqui, como é uma aula de exercícios gigante, a gente vai começar bem do comecinho. Aqui, a gente não tem bem uma troca de calor. Aqui nós temos um sistema, veja. Eu tenho um sistema que ele é composto por um recipiente. O que eu sei sobre o recipiente? A capacidade térmica dele é 200 calorias por grau Celsius. E a temperatura do recipiente é 25 graus. Aí eu tenho mais 1 litro de água. 1 litro de água. Tá? Como a densidade da água é 1 grama por ml, então já vou colocar aqui, ó, 1.000 gramas. O calor específico é 1, né? E o sistema inteiro está a 25 graus, gente. Então, o sistema ele já está em equilíbrio, a água com o recipiente. A água com o recipiente, tá? Beleza? Eu quero elevar todo mundo para 50 graus. Então, a temperatura final é 50 graus, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar o seguinte, ó. A quantidade de calor total, a quantidade de calor que você tem que dar para o sistema é igual a uma quantidade de calor que vai ser absorvida pela água mais a quantidade de calor absorvida pelo recipiente. E o que ele quer saber é só o resultado dessa conta, na verdade, tá? Então, quantidade de calor total é MC delta θ mais C vezes delta θ. Tá? Estou trabalhando com a capacidade térmica, ó. Observação. Capacidade térmica é igual a Q sobre delta θ. Tá? Bom, então vai ficar Q total igual a massa dá 1.000 vezes 1 vezes. A variação de temperatura é 25. Ela foi de 25 para 50, né? Mais. Aí agora, quanto que a garrafa absorveu, né? De calor para esquentar? Ela absorveu 200 por grau Celsius, né? Mas são 25 graus a variação. Olha lá. Tá aí. Então, Q total dá igual. Aqui dá 25.000 mais 5.000, né? Então dá 30.000 calorias.
tá? Ou 30 quilocalorias. A gente usa muito quilocaloria na química, né? A gente trabalha com equação lá que libera muito calor, tal. Então, cacau é mais comum na química, tá bom? Tá aí a questão número 1. Vamos fazer mais uma? Podem printar, tá? Uma fonte térmica recebe calor com potência de 30 watts. Watt igual a joule por segundo. A gente acabou de estudar potência na parte de eletrodinâmica. Então, para a gente não está tão complexo isso. Um bloco homogêneo de massa 100 recebe calor dessa fonte e a temperatura se eleva de 20 para 30 durante 90 segundos. Qual é o calor específico da substância que constitui o bloco? Bom, um dos tipos de exercícios muito comuns em termologia é o exercício que envolve potência, como eu venho já falando, né? Pareço velho, toda hora eu falo, olha, a potência é importante, potência é importante, e olha aqui aparecendo. Só que aqui a gente vai falar de potência térmica, né? Então, veja só, a fonte térmica, ela tem uma potência de 30 watts. Só que no nosso contexto, eu vou dizer que potência é o calor transferido por um certo intervalo de tempo. É o calor por um certo intervalo de tempo. Tá? Só que esse calor que o corpo está recebendo da fonte vai servir para ele esquentar, para ele variar a temperatura. Então, eu posso escrever isso aqui pensando em potência, né, como sendo m c delta θ dividido pelo tempo. Dividido pelo tempo. Tá? Eu quero saber o calor específico. Então, ó, eu tenho a potência. Eu tenho a massa. Eu tenho variação de temperatura. E tenho o tempo. Então, eu vou isolar o calor específico. Calor específico é igual a potência vezes tempo dividido por massa vezes delta θ. Pronto. Aí você faz a conta de uma vez só. Então, vai ficar 30 vezes 90 sobre massa 100 vezes 10. Tá? Só tem que tomar cuidado com uma coisa aqui, gente. Ó, eu vou cortar os zeros. Então, aqui 0, 0. Tá? Então, o nosso calor específico do corpo, ele ficou 3 vezes 9, 27, né? 27 dividido por 10. 2,7. Aqui é que está o cuidado. Por quê? Veja que nós usamos a potência em watt, não é? E watt é joule por segundo. Então, o nosso calor específico, ele é 2,7 joule por grama grau Celsius. Não caloria. Você até pode transformar para caloria, né? Lembra que uma caloria são 4,2 joules. Né, ó? Então, vamos escrever aqui, ó. Transformando para caloria. Transformando. A gente sabe que uma caloria equivale a 4,2 joules. Quantas calorias vai valer 2,7?
que é o calor específico lá daquele calinha, né? Dá... Opa, peraí. Estou fazendo conta errada aqui. 2,7 dividido por 4,2. Dá aproximadamente 0,65, tá? Se quiser deixar em caloria, em joule, pode deixar. 0,65 caloria por grama grau Celsius. Tá? Lembrando que nenhuma dessas daí está no sistema internacional, né? Porque a massa não é em grama. Ô, gente, como é que é a unidade de calor específico no SI? Como que é a unidade de calor específico no SI? Ela vai ficar assim, ó. Joule por quilograma Kelvin. Isso é SI, tá? A gente nem usa muito no vestibular calor específico no SI, tá? Quem vai estudar termodinâmica na faculdade aí só usa sistema internacional, mas pra gente não. Beleza? Tá aí a questão número 2. Podem tirar print. Três. Determine o intervalo de tempo para aquecer 20 litros de água de 20 a 50 graus, utilizando-se um coletor solar que fornece uma potência média de 3 kW. Então, veja. A potência do cara é igual a 3.000 joules por segundo. 3.000 joules por segundo. 3 kW. É a mesma coisa, né? Quanto tempo ele vai demorar para aquecer essa água? Vamos supor que você não tenha, porque assim, muitos alunos se queixam, quando a gente vai tirar dúvida, tá no plantão, que o cara não tem muita habilidade para lidar com fórmula, assim, ó. Né? Porque, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Mas isso sou eu, né? Eu gosto de ir desenvolvendo só com letra. Eu só ponho a conta no final. Tá? Se você não consegue enxergar isso aqui, ó, né? Pega a fórmula do Q, aí você abre aqui. Se vocês têm dificuldade para fazer isso, tem um outro jeito para fazer a questão sem precisar desse raciocínio, tá? É um jeito mais clean, eu diria assim. Eu vou fazer o seguinte. Você tem que pensar o seguinte, ó, o aquecedor, o coletor solar, vamos fazer um esqueminha aqui, ó. O coletor solar, ele vai dar calor para a água, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular esse calor. Eu vou calcular. Só que eu não vou fazer daquele jeito, botando na formulinha. Enfia a fórmula, aí abre a fórmula. Não, não. Eu vou fazer assim, ó. Primeiro vamos fazer o que macete para a água, né? Q da água igual a massa vezes C vezes delta θ. Vamos tomar muito cuidado com as unidades, tá? Vamos tomar cuidado com as unidades. Então, ó, Q igual a massa, eu vou colocar em grama. Eu vou colocar em gramas, tá? Então, são 20 litros são 20 quilos, né? Então, são 20.000 gramas. Ah, Dan, por que você colocou em grama? Porque o calor específico está em grama. O calor específico, eu não vou colocar 1. Eu vou colocar 4 joules por grama grau Celsius. Por quê? Isso aqui eu já quero que saia em joule, ó. Eu quero que isso saia em joule, para eu poder trabalhar com a potência lá em cima. Então, aqui eu pus 4, ó. O que você pode fazer também é colocar 1 aqui. Você vai chegar no calor em caloria e depois troca para joule, tá? Vezes. A variação de temperatura é 30 graus. Ave Maria. Meu Deus.
Potência de 10 neles, né? 3 vezes 4, 8, vezes 3, 24. 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10 a quinta. Joules. Isso aqui é a quantidade de calor que a água recebe. Agora, para pensar um pouquinho. Qual é a potência que ela recebe o calor? Qualquer semelhança com a aula de ontem à noite. Qual é a potência recebida? 3.000 joules por segundo? Então, ó, a cada 1 segundo, a água recebe 3.000 joules. Quanto tempo ela vai demorar para receber 24, 10 a quinta? Olha lá. Tá? Beleza? Tranquilo? Delta T igual a 8 vezes 10 ao quadrado segundos. 800 segundos, né? Se eu dividir por 60, só para chegar num minutinho, vai. 13,3 segundos. Delta T igual a 13 minutos e 3. Tá? Quanto que dá ponto 3 minutos? Vocês sabem, gente, em segundos? Quanto que dá isso aqui em segundo? Ó? Ponto 3 minuto. Faz 60 vezes 0,3. Dá 18, né? Sacaram? Isso, olha lá. Então fica assim, é muito bom, ó. Então eu posso dizer que o delta T, ficando bem bonitinho, né? Ele seria 13 minutos e 18 segundos, né? Seria esse 0,3 minuto aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem perceber, né, comparando o exercício 2 com o 3, que o conceito é o mesmo, trabalhar com potência, porém, nesse aqui eu resolvo com regra de 3, o outro eu resolvi mais por fórmula. Eu acredito que vocês tenham mais empatia, sei lá como é que eu vou falar isso, mas vocês gostam mais de resolver assim, sem precisar fazer muita fórmula, tá? Beleza. Podem tirar print. Aqui acho que começa a vir os equilíbrios. 2 blocos cúbicos A e B de mesmo material e arestas iguais a 20 e 10, respectivamente, estão inicialmente a temperatura de 20 graus. Então é assim, você tem um cubo de aresta 10, tem um outro cubão de aresta 20. Aqui centímetros. Eles estão inicialmente a 20 graus. Então esse cara está a 20 graus e esse cara está a 20 graus. Eles são aquecidos e recebem a mesma quantidade de calor. Ah, não, nem é troca de calor, não. Se o bloco A atinge a temperatura de 30, então esse bloco aqui tem temperatura final de 30. Qual a temperatura atingida pelo bloco B? Tá aí. Beleza? Bom, gente, a gente precisa refletir sobre o que a gente vai fazer com essas arestas, né? Porque me parece que o problema, diante do que a gente viu até aqui, né, na aula, é a primeira vez que isso acontece. Né? Eles são, uma informação importante também é que eles são do mesmo material
Então, significa que eles têm o mesmo calor específico, né? Esse cara tem calor específico C, esse daqui também C. Olha, gente, lembra que eu tinha comentado para vocês que aquele que tem maior massa varia menos a temperatura? Aqui a gente vai por aí. Eu vou pensar o seguinte, ó. Quanto vale o volume do cubo A? O volume. O volume do cubo A é 10 vezes 10 vezes 10. São 1.000 centímetros cúbicos. Tá. O volume do cubo B tem uma aresta 2 vezes maior. Como vai ficar 2 ao cubo, vai ficar 8 10 ao cubo. Concorda? 8, falta um cúbico aqui no centímetros cúbicos. Tá? Tudo bem? Agora veja que interessante, gente. Os caras não são do mesmo material? Se os caras são do mesmo material, eles têm que ter a mesma densidade. Sacaram? Então, sabe o que eu posso dizer de cara? Que a massa do corpo B, certamente é 8 vezes maior que a do A. Porque o volume é. Se o volume é 8 vezes maior, gente, tem que ter 8 vezes mais massa. Tem que ter 8 vezes mais massa. Então, veja. Aqui está a sacada, ó. Vamos escrever assim, ó. Para o corpo A. Corpo A. Dan, Oi. é o de 20 centímetros que atinge 30 graus? Deixa eu ver, peraí, deixa eu só ler de novo. 20 centímetros. 2A e B, a gente a 20. Os blocos são aquecidos. Se o bloco A atinge 30, qual a temperatura do bloco B? É isso. É isso mesmo, né? É. Se o bloco A atinge a temperatura de 30, o A é o de. Eu troquei só a aresta, né? É isso mesmo. Peraí. Na verdade, eu troquei a letra dos caras. Então, pera lá. Troca. Aqui troca. Então, aqui fica 20. Aqui fica 10. Tá, agora acho que tá certo. Aí o VA é isso aqui. E o VB é isso aqui. Então, eu troco só as relações aqui de massa. Pronto. Tá, senão a gente ia chegar no valor invertido. Então, a massa do corpo A é 8 vezes a massa do corpo B. Tá bom. Beleza. Então, esse aqui é o corpo A. E esse aqui é o corpo... Não, contrário, Danilo. Presta atenção no que você está fazendo, Zé. Aqui. E aqui é o B. Tá. Então, ó, como eu troquei as massas, vamos começar com o corpo B, que ele é mais levinho. Tá? Vamos começar com o corpo B. O corpo B, ele recebe um calorzinho Q, que vai fazer ele variar a massa dele, né? A massa do corpo B vale M, vezes o calor específico dele, vezes a variação de temperatura dele. O corpo A, segundo o texto, né, ele tem que receber a mesma quantidade de calor. Só que a massa dele é 8m, o calor específico dele é C, e a variação de temperatura dele nós conhecemos. Porque o corpo foi de 20 para 30, então ele variou 10. Tá? Como esses calores são iguais, eu igualo, eu falo que MC, variação de temperatura do corpo B, é igual a 8MC, variação de temperatura do corpo A. Olha lá. Tá? Os números eles estão mais fáceis nessa questão. Então, a massa corta, olha o que aconteceu. A variação de temperatura do corpo B foi 80. Ou seja, 8 vezes maior que a do A. Por que que o corpo B variou 8 vezes mais a temperatura? Porque ele tinha 8 vezes menos massa. Como os corpos são iguais, né? Então, eles lidam com o calor da mesma maneira. A questão é a massa. Quando eu falo que um corpo lida com o calor da mesma maneira, eu estou dizendo que ele tem o mesmo calor específico do outro. Tá?
Então, é muito parecido com aquela questão que a gente fez no exemplo lá da aula teórica. Tá bom? Podem tirar print. Confere as contas de novo. Nossa, isso meio rápido aqui. Não sei bom, não sei se é impressão minha. Eu não gosto de comentar que a aula está passando rápido, porque eu sou professor, né? Para o aluno, a gente não sabe se está passando tão rápido assim. Questão número 5. Eu coloquei essa questão aqui, gente, porque eu achei ela bem legal. Eu mesmo não sabia disso. Eu só vinha saber disso quando eu descobri essa questão. Todo mundo aqui já ouviu falar da unidade BTU, né? Que a gente usa para ar-condicionado. Ele fala sobre o que é essa unidade BTU, tá? É uma questãozinha interessante aqui. Olha só, ele diz assim, eu também estou achando, sensação minha essa. Ele fala assim, ó, o BTU, British Thermal Unit, ou seja, a unidade térmica britânica, é a quantidade de calor necessária para aquecer uma libra de 1 grau Fahrenheit. Então, ó, o BTU é a quantidade de calor necessária para aquecer uma libra em 1 grau Celsius. Isso é o BTU. Tá. Sabendo-se que uma libra vale 454 gramas e que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, grama grau Celsius, calcule o valor de 1 BTU em caloria. Então, vamos lá. BTU é sinônimo de calor. Você tem que pôr isso na cabeça primeiro. BTU é sinônimo de calor. Tá, mas quanto de calor? Você vai aquecer uma massa de água de 454 gramas para proporcionar uma variação de temperatura de 1 grau Fahrenheit. Ou, presta atenção agora, ou 1,8 graus Celsius. Você lembra da primeira aula de termologia que a gente teve? Quando o termômetro de Fahrenheit anda 1, aliás, é o contrário, né? É o contrário. Esse aqui não é 1,8. O do Celsius anda 1 e o do Fahrenheit vai andar 1,8. Então, essa variação de temperatura eu não sei quanto é ainda em Celsius. Eu já ia falar, tinha que dividir por... Eu tenho que dividir por 1,8, tá? E não o contrário. Então, cuidado para não colocar as coisas erradas na fórmula. Por quê? Porque o calor específico dele, ele deu em 1 caloria por grama grau Celsius. Então, por exemplo, você não pode colocar libra na fórmula. Você não pode colocar Fahrenheit. Então, a gente tem que transformar, né? Bom, 1 libra eu já tenho, ele me deu isso. Tá? Quanto vale a variação, né, de 1 Fahrenheit em Celsius? Então, vamos calcular aqui, ó. Vamos fazer uma regra de 3 assim. Variação em Celsius, variação em Fahrenheit. Então, a gente fala assim, ó. Quando o termômetro em Celsius anda uma casinha, o Fahrenheit anda 1,8. Quanto vai ser a variação em Celsius para 1 Fahrenheit? Tá? Então, esta variação Celsius, ela corresponde a 1 sobre 1,8. Isso é a variação de 1 Fahrenheit. Tá? Agora eu vou jogar na fórmula, vamos ver o que dá aqui. Ó. Quanto vale um BTU? Então, vamos lá. Q, calor do BTU. Calor do BTU. Então, é a massa de 1 libra com calor específico 1, né, então da água, necessária para esquentar 1 grau Celsius. Aliás, uma variação de temperatura qualquer, né, que é 1 sobre 1,8 Fahrenheit. Aqui para Celsius, não precisa do Celsius. Eu acho que dá para dividir, né?
Será que dá? Deixa eu ver. Seria tão bom que desse para dividir. Não dá. Não deu exata. Eu estava felizão aqui. Bom, se eu não errei a conta, isso aqui dá 252,2 calorias. Isso vale um BTU. Tá? Beleza? As conversões para o britânico é muito feio, né? São muito feias, né? 1 libra, 454 gramas. Nossa Senhora. Tranquilo? Podem tirar print. Esse aqui é bem parecido com aquele que a gente fez nos exemplos, tá? Num calorímetro de capacidade térmica 20 calorias por grau Celsius, e a 20 graus, colocam-se 40 gramas de água a 80. Sendo o calor específico da água 1, determine a temperatura final de equilíbrio. Tá? Então, é repetido, né? Então, ó, calorímetro. E água. Bom, pelo que ele está dando a entender, ver se eu não estou comendo bola. O calor faz isso, né? Ó, na verdade. O calor ele vai da água pro calorímetro. Certo? Confere isso. Da água pro calorímetro. Então, vamos lá. Q da água mais Q do calorímetro igual a 0. Q da água. Eu já vou substituir direto, tá, gente? Massa da água. 40 vezes 1 vezes. Olha, a água, ela estava a 80 graus. Então, eu vou escrever assim, temperatura final menos inicial. Mais Q do calorímetro. Aqui eu vou colocar capacidade térmica vezes ΔT, né? Então, fica capacidade térmica do calorímetro 20 vezes. Olha, o calorímetro, gente, ele estava a 20 graus, né? Então, eu vou fazer ΔF menos 20. ΔF menos 20. Isso aqui é igual a 0. Fica 40 ΔF menos 3.200 mais 20 ΔF menos 400 igual a 0. 60 igual 3.600, né? 60 graus Celsius. 3.600 por 60, né? Tá? Certo? Eu quero fazer até o 9, tá? Vou fazer até o 9 hoje. A gente está no 6, o 7, o 8 e o 9. Vixe, minha água até secou aqui, mano. Nossa, tá muito quente, né? Maluco. Tô meio pano de cuscuz aqui, velho. Já tomei o copo inteiro, tá muito seco, muito, tá foda demais. Tá foda. Cara, não tem nada a ver com a aula, mas esses dias, só pra comentar, esses dias eu coloquei um copo com água e gelo, tá tão seco, mas tão seco, tá ligado? Quando não tem umidade Copo pra nem sua. transpirar um copinho, Copo nem sua. O copo nem fica molhado por fora. Tá foda. Eu tenho umas plantinhas aqui em casa, né? Cara, tem que ficar regando. Tem plantinha aqui que eu tenho que regar 2 vezes por dia. Principalmente planta pequenininha. Tem essa suculenta aqui, ó. Tipo, essa daqui eu tenho que regar direto, cara. Olha como é que tá
Cara, tá uma coisa medonha aqui dentro, ó. Tá foda. Tá muito seco. E ainda a gente não chegou nem no pico, né? O pico é outubro, na verdade, né? Mano do céu. A questão 7. A 7, gente, ela vai formalizar aquilo que a gente tinha discutido anteriormente. Sobre, esses corpos são de mesma substância, aquele que esquenta mais é o que tem menor massa. Tá? Aí nós vamos descobrir uma coisa muito interessante. Olha o que ele fala na questão, gente. Ó. Misturam-se massas diferentes, M1, M2, de uma mesma substância em temperaturas diferentes. Prove que a temperatura final do equilíbrio é dada por... Vocês reconhecem essa fórmula? Alguém aqui reconhece essa fórmula? A gente usou essa fórmula numa aula de química recentemente. Recentemente. Isso aqui, gente, é uma média ponderada das temperaturas. Ó, a temperatura final... Deixa eu dar um zoom aqui. Peraí, ó. A temperatura final é uma soma de θ1 M1, ó, mais θ2 M2 dividido por M1 mais M2. Fala se isso aqui não é média ponderada. Se você sabe isso, você resolve aquela questão rapidinho. Desde que, repetindo, né, sejam de mesma substância. Então, ó, vamos colocar aqui para a gente provar. Vamos lá. Ó, você tem aqui. Você tem uma amostra A com uma massa M1, calor específico C, temperatura θ1. Substância B, massa M2, calor específico C, temperatura θ2. Eu quero que a temperatura final seja θ. Então, o que a gente pode concluir? Vamos supor que A dê calor para B, vai. Tá? A dê calor para B. Isso não vai importar em nada, tá? Mas só para a gente poder entender. Então, eu vou escrever assim, ó. QA mais QB tem que ser igual a zero. Então, fica M1 vezes C vezes delta θ do A, final menos inicial. Mais MC, né? M2, perdão, vezes C, vezes final, menos θ2. Então, ó, vai ficar assim. O C eu vou cortar. Sabe por que o C eu vou cortar? Deixa eu explicar para vocês. Vamos imaginar que eu passe tudo isso aqui, ó, para o lado esquerdo. Você concorda que se eu passar tudo isso para o lado esquerdo, vai ter um C ali que eu vou poder cortar, ó? Então, cancelei o C. Tá? Então, eu tenho assim, ó, M1 vezes θ menos M1 θ1 mais M2 vezes θ menos M2 θ2 igual a zero. Tá bom? Tudo que tiver θ, eu vou deixar do lado esquerdo. O que tiver θ1 e θ2 vai para o lado direito. Confere? Tudo bem? Tudo que tem θ vai para o lado esquerdo, fica do lado esquerdo. Tudo que tem θ1 e θ2 vai para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. M1 θ mais M2 θ igual a M1 θ1, que fica positivo lá do outro lado, né? Mais M2 θ2. Ó, o que falta para provar, né? Falta tirar o θ em evidência, daqui, ó. Então, fica assim, θ vezes M1 mais M2 igual
a M1 θ1 mais M2 θ2. Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês, tá? Que vocês são meus amigos. Eu adoro exercício que tem que provar coisa. Juro por Nossa Senhora. Eu sei que isso é ridículo. Mas nossa, eu ficaria horas provando as coisas, juro. Aí eu desço aqui, ó, fica M1 mais M2. Olha lá a média ponderada. Aí, pronto. Tá. Então, por exemplo, fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Se você está trabalhando com uma questão onde você percebe que os caras têm o mesmo calor específico, pode resolver por média ponderada. E aí a gente entende, né, aquilo que eu tinha contado, quer dizer, o corpo mais pesado vai variar menos a temperatura. Né? Quer dizer, a média está mais próxima do corpo de maior massa. Você tem duas temperaturas. A temperatura de equilíbrio, que seria essa daqui, ó, ela tem que estar entre 1 e 2. Ela tem que estar aqui, ó, entre θ1 e θ2. Agora, se eu tiver uma massa maior de corpo 1, a temperatura fica mais próxima de θ1. Se eu tiver maior massa de corpo 2, aí ela fica mais próxima. Se as massas forem iguais, aí é média. Aí é média certinho, média aritmética. Tá bom? Só que isso só foi possível porque a gente cortou o C, né? Beleza? Certo? Print. Questão número 8, a penúltima de hoje, tá? Vamos fazer até a 9. Depois as outras a gente faz na próxima aula, para não ficar muito apertado. Vamos lá. Troca. Questão 8 e a 9, ó. Um calorímetro contém 100 gramas de água, estando o conjunto a 25 graus. Coloca-se no calorímetro mais 100 gramas de água a 45. Estabelecido o equilíbrio térmico, é atingida a temperatura de 30 graus. Qual é a capacidade do calorímetro? Então, agora, a coisa complicou um pouquinho, porque eu tenho água a 25 graus e tenho um calorímetro a 25 graus. Aqui o calorímetro não é desprezível. Tanto é que ele não é desprezível que o cara pergunta a capacidade térmica dele. Então, não é desprezível. Tá bom? Aí eu vou meter aqui uma outra água. Essa outra água, ela está a 45 graus. A temperatura de equilíbrio é 30. Beleza? Então, o que a gente pode concluir? Você tem uma troca de calor agora entre 3 corpos. Tá? Então, você tem o seguinte, ó. O calor sai da água quente para a água fria e da água para o calorímetro. Calor. Calor. Aqui não dá nem para pensar em média ponderada, nada, porque tem um calorímetro no meio, tá? Aqui não dá para fazer aquilo que a gente fez no exercício 7. Tá bom, gente? Então, eu vou escrever, ó, balanço energético. Q da água quente mais Q da água fria mais Q do calorímetro igual a 0. Tá. Q da água quente. Vamos lá. Eu vou colocar em amarelinho, tá? 100 gramas de água quente com calor específico 1. Variação de temperatura. Temperatura final menos inicial. Mais. Agora, calor na água quente, na água fria, né? Aquela que estava a 25 graus. Ah, também tinha 100 gramas de água. 100 vezes 1. Só que agora, ó, olha só. Final menos inicial. Tá bom?
o calor do calorímetro é C vezes Δθ, né? Então, mais capacidade térmica do calorímetro vezes... A variação de temperatura do calorímetro, gente, foi igual a da água branquinha ali, ó. 30 menos 25. Isso aqui tem que ser igual a zero. Olha lá. Então, olha só. Aqui vai ficar 30 menos 45 dá menos 15. Menos 15 vezes 100. Mais 30 menos 25 dá 5. 5 vezes 100, 500. Mais 30 menos 25 dá 5. Vezes C, 5C do calorímetro. Então, fica menos 1000, né? Passa para lá, fica 1000. Então, a capacidade térmica do calorímetro é igual a 1000 calorias dividido por 5. Que dá 200 calorias por grau Celsius. Por grau Celsius. Tá bom? Certo? Podem tirar o print. Nove. Potência de novo. Isso aqui é para encerrar com... Esse aqui é um pouco diferente, tá? É para dar uma chacoalhada. Geralmente volta com potência, a coisa fica um pouco mais chata. Por um chuveiro, passam 6 litros de água por minuto, de modo que a temperatura da água aumenta de 15 para 30. Qual é a potência do chuveiro? Olha que bela pergunta. Bom, para eu calcular a potência do chuveiro, gente, eu preciso saber quanto de calor essa água recebe por um intervalo de tempo. Aqui é mais complicado de você fazer sem fórmula. Não dá para ir abrindo com regra de 3, né? Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas esse exercício passa a sensação de que está faltando dado. Né? O cara fala, peraí, 6 litros por minuto. Como é que eu vou encaixar essa informação dentro da questão? 6 litros por minuto. Tá? Bom, ele deu a densidade da água, ele deu a quantidade de calor, o calor específico, e deu caloria. Uma das maneiras de você fazer a questão é pensar o seguinte. Eu disse uma das maneiras porque tem uma outra, tá? Litro por minuto é uma unidade de vazão. 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 Vazão, para quem não lembra, é volume por tempo. Agora, para pensar o seguinte. Eu sei que densidade é massa por volume. Então, eu consigo mexer com essas fórmulas para tentar descobrir a potência do chuveiro. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever assim. Deixa eu só colocar volume assim, gente. Ó, porque daí para não confundir, volume. Pronto. Então, eu vou escrever assim, ó. A potência é igual a M vezes C vezes Δθ dividido por tempo. Por tempo. Aqui. Tudo bem? Agora, no lugar da massa, eu posso colocar densidade vezes volume.
Vê se você não concorda. Densidade vezes volume. E aí vai aparecer a vazão. Tá? Ó, a potência é igual a densidade vezes o volume. Então, isso aqui tudo entrou no lugar da massa. Vezes C, vezes delta θ, dividido pelo tempo. Ó, olha a vazão acontecendo aqui, ó. Tá vendo, ó? 6 litros por minuto. Tá vendo aparecendo aqui, ó? Eu só tenho que tomar cuidado, gente, para não colocar minuto aqui, hein? Tá? Porque eu quero a potência em quilowatt, então precisa estar no sistema internacional as coisas, tá? Pelo menos o tempo, né? Pelo menos o tempo precisa estar no sistema internacional. Então fica assim, ó. Potência igual a densidade. Eu vou colocar 1000 quilogramas por litro. 1000 gramas por litro. Professor, por que você colocou a densidade em grama? Por causa do calor específico. Por causa do calor específico. Tá? Vezes. Volume. Volume. São 6 litros por segundo. Então, 6 litros por minuto, perdão. 6. Tá? Eu vou deixar litro. Vezes. O calor específico, eu não vou colocar 1 caloria por grama. Eu vou colocar 4 joules por grama. 4 joules por grama grau Celsius. Aqui, ó. Tá? Vezes. A temperatura eu posso deixar em grau Celsius, a variação. Né, ó. A água foi de... peraí, faltou um ali. A água foi de 15 para 30. 15 para 30. Então, ela variou 15 graus Celsius. Tudo isso dividido por tempo. No lugar do tempo, eu vou colocar 60 segundos. Né, ó. 6 litros por 60 segundos, que é 1 minuto. Então, o que é importante a gente perceber, gente? Para não dar ruim na unidade, isso aqui tem que estar em joule, ó. E isso aqui tem que estar em segundos. Tá? Essas duas unidades, elas são importantes. Então, fica assim agora a potência do chuveiro, ó. A potência do chuveiro é... bom, 60 por 6 dá 10 aqui, né? 4 vezes 15 dá 60, dividido por 10 dá 6. Dá 6.000 watts. 6, 10 a terceira watts. Né? Ou, como ele quer em quilowatt, 6 quilowatts. Quilowatts. Tá? Essa questão eu acho que era a mais difícil da aula, por conta desse conceito diferente que você tem que manipular a fórmula. Né? As de potência são um pouco diferentes, as de Kimacete é só conta mesmo. Tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Falem agora ou esperem a semana que vem. Então tá bom, beleza. Se tá tudo bem para vocês, para mim também tá tudo bem. A gente vai encerrando por aqui. Deixa eu ver, tem alguém falando aqui. Se já teve dilatação? Não. Dilatação, para quem está perguntando aqui, é a parte 4 de termologia. É a última parte de termologia. Tá? Se tudo correr bem, qual é a programação? A semana que vem a gente encerra essas trocas de calor e na outra semana a gente trabalha dilatação. Tá? Dilatação eu vou trabalhar em uma aula só, viu, gente? É uma aula grande, vai demorar umas 3 horas. Só que eu vou trabalhar dilatação de sólido e líquido ao mesmo tempo. Dilatação linear, superficial, volumétrica, porque as fórmulas são muito parecidas, tá bom? Tranquilo? Então, beleza, mano.